Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho da ocorrência de enfesamentos na região de atuação da Fundação ABC. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Valtemir, né, para participar da jornada técnica da agrodinâmica. E a intenção é passar um pouquinho da nossa experiência aqui com relação ao problema da cigarrinha e aos enfesamentos na cultura do milho, o que a gente já passou até o momento e o que a gente vem fazendo para tentar conviver, então, com essa praga, tá? Pessoal, antes de mais nada, eu acho que é interessante contextualizar um pouco as regiões de atuação da Fundação ABC, né? Então, a Fundação ABC é uma instituição de pesquisa privada, mantida por produtores aí, né, das três cooperativas, o A de Arapoti, o B de Batavo, agora é Frise, né, e a Castrolano. Então, já são aí 36 anos de história, vamos fazer 37 agora, né? Então, já uma instituição de pesquisa privada com uma história já de vários anos, tá? Com relação à área de atuação, acho que aqui é um ponto já para a gente já entender um pouquinho da questão da ocorrência desse problema, né? Quando que a gente começou a conviver com isso? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, os produtores mantenedores nossos, né, que ficam na região, então, de Goiás, DF e Minas Gerais, então, do pessoal da BWJ, né, e em torno de 40 mil hectares, e a partir daqui, né, na safra 2015-16, né, lógico que o problema da cigarrinha, ela já vem acontecendo, desde a década de 1990 já houve relatos de problema bastante sério, então, mas a 15 e 16 aqui, então, chamou bastante atenção, principalmente para essa região. Então, como a gente tem esses produtores, né, nossos produtores mantenedores nessa região, já foi uma demanda, né, que nessa mesma safra e na safra seguinte já se iniciassem os trabalhos, então, para entendimento de como manejar, de como conviver com essa praga, né? Atualmente também já tem áreas aí no oeste da Bahia, no norte do país, uma das cooperativas, a Frisia, tem um entreposto lá, então já tem produtores associados à Frisia e, no caso, contribuintes, mantenedores da Fundação ABC, tá? E aqui, então, onde fica a sede da Fundação ABC, no estado do Paraná, em Castro, né? E a área de atuação aí, ela pega toda a região dos Campos Gerais, uma região mais alta e mais fria, norte pioneiro, e também sudeste do estado de São Paulo. Então, a partir de 15, 16, já iniciamos esses trabalhos por conta do problema aqui na região central do país, e, na sequência, a gente já começou a ter os problemas na região sudoeste do estado de São Paulo, 2, 3 safras depois, e agora, né, pessoal, nessa última safra, 2021, o problema realmente foi bastante sério nessa região mais alta e fria da região de atuação da Fundação ABC, tá? Aqui é bom recapitular, né? Então, mas a cigarrinha do milho, né? Quais é um inseto sugador, então as injúrias que ela pode ocasionar na cultura, então por ser um inseto sugador, ela pode ocasionar danos diretos, né? E também por essa questão da injeção da saliva, alguma coisa, também ocasionar aí reduzir mesmo o desenvolvimento das plantas, tá? Outro problema que pode acontecer em condições de altas populações dessa praga, às vezes eu tenho um material que é resistente geneticamente, né, às doenças transmitidas pela cigarrinha, porém, né, se eu não faço esse manejo da praga, a população é tão elevada que eu posso ter um outro dano indireto, que é a ocorrência de fumagina. Isso aqui pode, né, reduzir o potencial produtivo da cultura. Mas, com certeza, o maior problema, né, pessoal, das cigarrinhas é ela como vetor de doenças em milho. Quais são essas doenças, né? Então, seriam aí os chamados enfesamentos, o pessoal costuma chamar de complexo de enfesamentos, né? Como é que seria, então, o enfesamento pálido, né, o espiroplasma, o enfesamento vermelho, o fitoplasma, e também há uma transmissão de uma virose, né, pessoal, que é conhecido como vírus da risca do milho, tá? Então, esse é o principal problema, né, que a gente vem vivendo, né, com relação a essa praga por conta da transmissão dessas doenças aí.
Com relação às injúrias, sintomas a campo, há a ocorrência desses sintomas clássicos aí, né, do enfesamento vermelho, por exemplo, né, dessa avermelhamento das folhas. Geralmente esses sintomas, eles começam, então, de cima para baixo, tá? E, então, aqui uma característica bem característico dos sintomas, né, do enfesamento vermelho ocasionado pela cigarrinha. E aqui, ó, pessoal, né, um sintoma bastante drástico, então, que é também ocasionado pelos enfesamentos. Então, no caso aqui, ó, eu tive uma forte redução do porte da planta, os entrenós mais curtos, e também esses sintomas de avermelhamento nas folhas, né? Então, o espiroplasma, né, que é o enfesamento pálido, ele vai ter aqueles sintomas característicos de uma folha mais amarelada de cima para baixo, mas dependendo do genótipo, ele também pode progredir aí para esse avermelhamento e secamento dessas folhas do terço superior. E notem que eu tenho plantas contaminadas também, com sintoma bem característico em folha, tá? Mas com o porte da planta aí normal, digamos assim, não sendo afetado, não tem redução de entrenós, tudo, mas com sintomas em folha bem característicos. Se coletar essas plantas, provavelmente, e fazer uma detecção molecular em laboratório, vai estar positivo ou para espiroplasma ou para fitoplasma, né? Que são os molicutes aí, que ocasionam os enfesamentos, tá? Outras injúrias ocasionadas, tá, pessoal? Isso também depende muito do genótipo, do momento que houve essa transmissão pela cigarrinha. Então, mas vejam que alguns genótipos apresentam sintomas de multiespigamento, tá? Isso é bem característico em alguns genótipos. Morte de plantas, então, às vezes você tem sintoma em folha, mas aquela planta é tão suscetível a esse complexo de enfesamento, esses molicutes, que realmente algumas dessas plantas elas já secam e morrem de forma antecipada, né? Acabam morrendo de forma antecipada. Assim como também o secamento e a morte de espigas. Então, isso há de ser levado em conta também. Muitas vezes você não tem sintomas tão característicos em folhas, mas essa planta realmente ela apresenta, digamos, uma morte antecipada aí no campo, tá? Outro ponto também, né, é como a transmissão dessas doenças, dos molicutes, né, vai todo no sistema vascular das plantas, né, pessoal? Essa planta, ela acaba ficando realmente mais debilitada. Então, algumas dessas plantas que são suscetíveis a essas doenças, né, aos molicutes, geralmente essa planta debilitada, afetando todo o sistema vascular, ela fica realmente mais suscetível e realmente acaba tendo outros problemas, né? Então, outras doenças, seja Fusarium, Pythium, que podem estar ocasionando, então, não é a cigarrinha que transmite, né, esses outros patógenos, né, mas pela planta estar debilitada, digamos assim, é uma porta aberta para que outros micro-organismos aí aproveitem essa oportunidade realmente para colonizar a planta e realmente deixá-la debilitada e ter essa questão de apodrecimento de colmo, né, apodrecimento de espiga, morte de espiga, acamamento de plantas, tá? Aqui só um exemplo, né, pessoal, de um experimento de genótipos de híbridos aqui do setor de forragens e grãos da Fundação ABC. Notem que a gente tem um material bastante suscetível, lado a lado, um material com uma boa resistência genética ao complexo de enfesamento, a esses enfesamentos. Então, realmente, a sintomatologia, o que vai ocasionar, os sintomas que a gente vai observar a campo, isso vai ter uma variação muito grande de acordo com o genótipo, tá? O vírus da risca, então, né? Então, alguns materiais, às vezes eles não têm sintomas nenhum, assim, característicos do complexo de enfesamento, mas apresentam uma incidência alta do vírus da risca. A gente tem percebido que o vírus, ele está presente, alguns genótipos expressam, né, esses sintomas característicos, mas muitas vezes, quando a planta tem só sintoma da risca, a gente tem notado que há realmente um impacto menor em, digamos assim, em redução, perdas, né, em produtividade comparado ao complexo de enfesamento, tá? Uma coisa que tem que lembrar também, né, pessoal, então aqui alguns trabalhos lá de 2005 já mostrando que
quem é hospedeiro da cigarrinha mesmo, a planta que é hospedeiro da cigarrinha, onde ela consegue completar o ciclo, dar origem a novas gerações, realmente é o milho, tá? Trabalhos recentes do pessoal da Embrapa, né, demonstram que, da doutora Elizabeth lá, demonstram que realmente, assim, outras gramíneas, né, outras plantas como a braquiária, o sorgo, elas podem servir de abrigo temporário, né, em uma fonte de alimento temporário para a cigarrinha. Mas se eu não tiver o milho, né, no sistema, realmente ela não vai conseguir formar outras gerações. E isso vale também, pessoal, é importante ressaltar aqui, tá? Vale também para os molicutes, tá? Então, realmente, ainda o que se indica, todos os estudos feitos no Brasil até o momento indicam que quem é hospedeiro realmente dos molicutes, que ocasiona os enfesamentos, também é a cultura do milho. Se eu não tiver a planta de milho, né, as plantas de milho no sistema, realmente eu não vou ter a perpetuação, então, desses molicutes. Então, isso é bastante importante reafirmar aqui, né? Com relação à transmissão, então aqui notem que não é uma cigarrinha, né, um desenho aqui, uma ilustração de um pulgão, mas é importante comentar aqui os molicutes, né, pessoal, vírus da risca, né, a transmissão, então, as características da transmissão, os molicutes, ele é de forma persistente e propagativa. O que quer dizer isso, tá, pessoal? A partir do momento que eu tenho uma planta contaminada e eu tenho uma ninfa de cigarrinha lá e ela se alimenta, quer dizer que é persistente, é que realmente vai ter as equidízias, tá? E realmente vai manter ainda esses molicutes no inseto, tá? E aí o período, né? Desculpe, vai ter um período de aquisição e a retenção no vetor, ela vai variar em torno de 50 dias. Então, muitas vezes lá, em termos de longevidade do inseto adulto, por exemplo, lá 40, 50 dias, se ela já estiver contaminada, ela vai conseguir ainda, né, manter ser infectiva ainda, né, até o final da vida dela, vamos falar assim. O que é interessante falar é que não passa para a prole, tá, pessoal? Então, a partir do momento que ela faz a oviposição lá, esse novo inseto, essa ninfa que vai emergir lá, ela tem que se alimentar de uma planta contaminada, então ela não vai passar para a prole, tá? E propagativo, ou seja, esses molicutes eles vão se propagar tanto no inseto, a partir do momento que ela adquiriu esses molicutes, como também lá nas plantas, tá? Então, os molicutes, eles são dessa forma aí, tá? A forma de transmissão dessas molicutes pela cigarrinha. Um ponto que a gente, desde lá de 2015, 2016, a gente vinha tentando entender, será que os problemas eles vão ser generalizados em nossa região? Então, eu peguei um exemplo, ó, pessoal, esse é um mapa de atuação aqui da Fundação ABC, que envolve os estados do Paraná e o estado de São Paulo, e nota que nós temos uma média anual de temperatura que varia bastante. Então, se pegar Castro, aqui onde é sede da Fundação, nós temos uma média anual de temperatura de 17, 18 graus. Se pegar dados da literatura, isso aqui é lógico que em condições controladas, em laboratório, mas por esses dados, quando você tem temperaturas a 20 graus ou abaixo de 20 graus, realmente eu não tenho emergência, não tenho eclosão das ninfas né? Se os ovos são incubados em temperaturas mais baixas, eu não observo, nesse trabalho não se observou a eclosão dessas ninfas aí quando os ovos foram incubados abaixo de temperatura de 20 ou menor temperatura. Então, o que acontece é o seguinte, lá na região central do Brasil já tínhamos o problema, já vinham fazendo os estudos, e nós estávamos preocupados realmente com essa região aqui do sudoeste do estado de São Paulo, que é uma região com um sistema de produção bastante intensivo, tem produção de sementes de milho também, né? E tem milho safra também. Então, o ano todo, nós temos milho aqui nessa região. E na região alta e fria, pensando que eu tenho temperaturas mais baixas no inverno, tá? Não esperávamos que tivesse um problema tão sério, tá? Mas realmente o alerta sempre foi dado a tanto a área técnica quanto aos produtores desse problema da cigarrinha, que estava muito próximo já, né? No sudoeste do estado de São Paulo já observamos os primeiros problemas aí na safra 16, 17, 17, 18, tá, pessoal?
Então, aqui só para dar um exemplo, né? Essa região de transição que a gente fala, que é uma temperatura média anual mais amena aqui na região do estado do Paraná, a gente nota aqui o seguinte, né, pessoal? As semeaduras elas estão acontecendo lá no final de agosto, né, do milho safra, tá? E o milho safrinha, tá? Ele inicia desde dezembro após feijão, mas também o pessoal já está fazendo no pós-soja também, né? Ali no início de fevereiro. Então, em resumo, né, pessoal, mesmo nessas regiões de transição mais altas aqui do grupo ABC, que a Fundação ABC atua, nós temos milho o ano todo. E isso tem acontecido também na região aqui de Castro, Ponta Grossa, que são regiões aí, por exemplo, Castro a 900, 1.000 metros de altitude. Então, você tem o milho silagem sendo semeado lá no final de agosto, depois tem outra janela de semeadura no mês de setembro. Porém, né, como é muito importante o milho, uma fonte de alimento para a produção de leite para as vacas, né, o pessoal acaba também já está fazendo safrinha aqui nessa região também. Então, alguns produtores acabam fazendo semeaduras em dezembro, em janeiro de milho, mesmo na região fria, tá, pessoal? Então, isso é um fator que a gente tem mantido o principal hospedeiro da praga e dos molicutes. Então, veja aqui, ó, pessoal, estado do Paraná, tá? Então, a gente já estava observando na safra 16, 17, 17, 18, o problema lá na região sudoeste do estado de São Paulo, já estávamos convivendo com o problema lá na região central do Brasil, e vejam que na região de transição, um híbrido bastante suscetível, plantado lá na primavera de 2018, vejam que nem está na fase reprodutiva, tá, pessoal? Então, geralmente, os materiais eles são bastante suscetíveis, é um período de maior suscetibilidade, onde a transmissão dos moléculas geralmente é na fase vegetativa da cultura, e os sintomas se expressam na fase adulta dessas plantas, né? Na fase reprodutiva. E aqui notem um híbrido suscetível já bem atacado, já com sintomas bem característicos de complexo de enfesamento em setembro já, né? E o que chamou a atenção, né? A gente já estava muito próximo dessa região alta e fria, tá? Aqui nós estamos falando em linha reta com Castro aqui, dessa região aqui, 2018, que teve esse problema aí em torno de 100 quilômetros, tá, pessoal? Então, muito próximo já. E é o que aconteceu essa última safra, tá, pessoal? Uma intensidade muito grande, então os materiais semeados nessa região mais alta, eles têm um alto potencial produtivo, tá? Então, em condições normais, pode produzir 14, 15 mil quilos por hectare facilmente, tá? Porém, são materiais bastante suscetíveis ao complexo de enfesamentos, tá? Aos enfesamentos. Então, isso aqui são fotos aqui de lavouras aí de plantas bastante suscetíveis nessa região aqui mais alta e fria de atuação da Fundação ABC aqui do estado do Paraná, tá? E isso se mostrou também evidente no um problema que o pessoal do estado de Santa Catarina e também algumas regiões do Rio Grande do Sul tiveram nessas lavouras plantadas também na primavera, tá? Em agosto, setembro. Então, pessoal, toda a problemática aí, ela está envolvida realmente a gente entender como funciona esse pato-sistema, né? Então, houve uma intensificação do sistema de produção, tá? Eu tenho o problema aí do milho tiguera, vamos falar assim, esse milho que acaba mantendo, né, esse inóculo lá no campo e mantendo a praga também, né, durante o ano todo. E tem a questão também, né, no caso dessa região mais fria aqui, né, os materiais sendo mais suscetíveis, né, os híbridos não sendo resistentes, esses molicutes. Eu tenho essas janelas de plantio que o milho safra acaba sendo importante, mas o milho safrinha, apesar de ser uma fatia bem menor, também está presente. Então, milho tiguera, milho safrinha acaba sendo uma ponte para manter, né, milho safra, safrinha, uma ponte para manter o inóculo e esses insetos. Então, quando a gente pensa em manejo do que a gente tem feito, tá, pessoal? Primeiro, é uma comunicação, sempre em reuniões com os produtores, desde lá da safra 15, 16, a gente vem alertando todos os produtores que são associados à fundação com relação a isso aí. Mas aqui, né, se pegar na literatura, as publicações do que a Embrapa já gerou, que outros pesquisadores, instituições de pesquisa, não tem como não falar disso, né, pessoal? Entender como funciona o pato-sistema, planejar o sistema de cultivo na propriedade ou região, né?
manejo do milho tiguera, sucessão com gramíneas, por exemplo, colhi o milho, vou trabalhar com milheto, como que eu vou manejar esse milho tiguera nesse milheto, né? Então, pensar tudo nessas estratégias, né? Eliminar o milho tiguera com antecedência, 20 a 30 dias. Lembra que a gente falou lá, né? O principal hospedeiro é o milho. Então, poxa, mas eu posso ter uma braquiária, alguma coisa assim, que essa cigarrinha vai se manter lá por 2, 3 semanas. Então, por isso é importante realmente fazer essa eliminação aí com um intervalo maior, de 20 a 30 dias, para você não ter esse perigo, né? Esse risco de eu ter, então, populações contaminadas. Evitar semeadura ao lado inócuo, sincronizar período de semeadura, tá? Então, aquele efeito de diluição dessas populações, né? Se eu tenho uma época preferencial e depois eu vou lá, uma pequena área, e eu semeio, faço essa semeadura um mês depois, essas plantas mais jovens, né? E que realmente são uma área menor, ela realmente vai ter uma população maior de insetos. Se estiver contaminado, vai ser difícil fazer esse manejo. Utilizar híbridos com resistência genética, isso está sendo a principal ferramenta agora, né? Nessas regiões aqui, que o problema está sendo bastante sério agora, mas é lógico que a gente tem que ter mais uma opção. Essa resistência, ela pode ser quebrada, tá, pessoal? Então, isso é bastante importante que a gente tenha mais de uma opção de híbridos, de genótipos para estar escolhendo. E o uso de tratamento de sementes e pulverização de inseticidas é fundamental, tá, pessoal? Só que a gente sempre vem falando assim, não é uma prática isolada. Vejam que a gente tem uma série de outras práticas, né, a serem adotadas para que realmente o uso do tratamento de semente ou pulverizações de inseticidas, eles venham a ser efetivos, tá, pessoal? Então, aqui eu trago um exemplo para vocês, ó, um exemplo bem rápido e fácil e prático, ó, pessoal. A gente tentando entender essa questão do número de aplicações de inseticidas, tá? Então, lógico que a gente não está falando aqui para fazer tantas aplicações, isso aqui é um experimento para entender isso, né? Então, a gente pegou um material resistente, não fez 0 aplicações ou pulverizações de inseticida, tem tratamento de semente, mas não tem pulverização de inseticida foliar, tá? Aqui fizemos 2, aqui 3, 4 e até 5 pulverizações. Notem que, comparando onde eu não fiz nenhuma aplicação, onde eu fiz 5, eu tenho uma pequena resposta, porque o material é resistente, tá? Então, eu tenho respostas aí até de 7 sacas aí por hectare, tá? Quando eu faço mais aplicações mesmo no híbrido resistente. Eu vejo que, mesmo escolhendo material resistente, não quer dizer que eu vá abrir mão de fazer o controle do inseto, então, com a pulverização de inseticidas. Quando eu vou para o material intermediário, tá, pessoal, que tem, vamos dizer assim, uma resistência moderada ou complexa de enfesamento, essas respostas elas são maiores. Ó. Conforme eu vou aumentando o número de aplicações, eu tenho aí diferenças aí de 40 sacas por hectare, tá? Então, realmente chama bastante atenção. E quando eu vou para uma situação do material suscetível, vejo como já é difícil, né? Como a questão da resistência genética é importante. Eu também faço aí um aumento no número de aplicações, porém minha resposta é muito pequena. Então, assim, ainda aqui, ó, eu tive uma boa produtividade na testemunha, mas se pegar um material suscetível que vai cair tudo no campo, vai ter um acamamento elevado, ou vai ter uma morte precoce dessas plantas, tá, pessoal? Essa resposta provavelmente ela não vai existir mesmo eu tendo um número de aplicações bastante elevado. Então, realmente, assim, a resistência genética ela vai ser uma ferramenta bastante importante para nós, né? Mas não é tudo, né? Então, a gente tem que levar em conta todos aqueles itens citados anteriormente, tá, pessoal? E uma coisa importante é falar do problema, esclarecer isso ao produtor, né, para ele entender que muitas vezes a gente mesmo, dependendo do sistema de produção que a gente está adotando, a própria cultura do milho vai ser vilão para ela mesma, né? Então, porque ela vai manter esse inóculo e vai manter a praga que realmente vai transmitir essas doenças aí. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos aí, espero ter ajudado e um breve relato do que a gente já tem feito, tem comunicado o nosso produtor na região aqui para conviver com esse problema da melhor forma possível. Tá ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.